Olá, pessoal, tudo bem? Vamos passar agora a atividade da aula anterior, porque houve algumas interpretações bem equivocadas ou uma grande irregularidade nas interpretações das salas, né, dos primeiros anos que eu mandei a atividade. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente comentar o que era esperado na questão da interpretação por parte de vocês. Vamos lá. E lembrando, nós estamos trabalhando, tentando ajudar vocês a melhorarem a capacidade de interpretação. Então, nós estamos trabalhando com algumas estratégias para melhorar essa leitura, que seria a estratégia de antecipação, né? Que você pode ver antes do lugar onde é veiculado o texto, alguma imagem conhecida, algum contexto que você já previamente pode ver, pode antecipar algo sobre o texto. Né? No caso, pode ser que seja um texto que tenha a linguagem não verbal, a imagem, sim, mas também é um endereço de onde aquele texto se encontrou, ou o nome de um jornal. Algum detalhe na escrita, se for um texto só escrito, pode sim denunciar algo sobre a possível interpretação. Então, você tem a antecipação, você tem as inferências, que aí você vai usar o que você está vendo, o que você está lendo, e aí vai usar o seu conhecimento de mundo para interpretar, e depois a verificação, né, que você vai, depois da leitura, verificar se a sua antecipação e se as suas inferências estão corretas, porque você vai ter o todo textual. Então, vamos começar analisando essa charge, é uma espécie de charge, né? Com uma figura bem conhecida. Pelo menos é o que eu esperava que vocês já pela figura, pela imagem, começassem o processo de interpretação. Você vai ter o personagem do desenho dos Simpsons, né? E aí você vai ter a seguinte construção. Eu aprendendo química: bicarbonato de ódio, cloreto de potássio, ácido sulfodido e H2 ódio, que dá a entender que essa pessoa tinha um certo conhecimento, ou seja, não é que ela não entendesse química, é porque ela não gostava de estudar química, né? Não gostava de aprender. Ela até conseguia aprender, mas ela não gostava de aprender aquelas fórmulas, aqueles nomes, por causa do vocabulário que ela usa. Então, aí a gente acrescentou mais um conhecimento, que é a questão dos neologismos, né? Que são, vocês vão ter muito acesso aí nos sites, vocês vão ter nas redes sociais. A sociedade moderna está cheia de neologismos, né? Palavras usadas com novos significados, ou seja, palavras antigas ressignificadas, ou alguma mudança numa palavra, alguma união de uma palavra com outra para fazer um sentido irônico, para trazer essa questão de uma ressignificação. Começa e termina com palavras como ódio, né? Que já mostra muito bem. Vai usar essa construção junto com puto, né? Essa gíria, que quer dizer que a pessoa está com muita raiva. Outra gíria que ele junta com o nome da substância, né? Que é o fudido, que é uma gíria que para vocês jovens, né? Quando a pessoa está numa má situação, está em maus lençóis. Então, ele vai usar isso para construir o significado geral disso, é dizer que não gosta de química, que detesta estudar química, né? E aí você tem o personagem que você, se conhecer, se tiver o conhecimento de mundo, vai saber que ele não é também muito bom aluno, né? E aí você vai ligar, vai associar uma coisa a outra e vai trazer a interpretação correta. Na segunda questão, eu vou trazer uma tirinha mais conhecida ainda, né? Que é uma tirinha dos personagens Cebolinha e Cascão. É uma tirinha super conhecida. E aí você vê muitos alunos, que foi o que aconteceu, querendo interpretar a tirinha sem prestar atenção nos detalhes. Gente, eu vou repetir. Um texto que é linguagem verbal e linguagem não verbal, você tem que estar atento às duas coisas, porque elas se relacionam. Então, vamos ver aqui alguns detalhes da tirinha.
Você vê a imagem do Cascão, você vê a imagem do Cascão assustado na primeira tirinha. Ele olha já assustado para o dedo do Cebolinha. E aí ele abre um berreiro por causa do dedo cortado. E aí, para disfarçar, para não dar uma de maricas, para não dar uma de fracote, ele vai dizer essa frase, né? É que cebola cortada me faz chorar. Que aí liga-se a um ditado popular, né? A um ditado não, a um conhecimento popular. Quando você vai cortar cebola, se você se aproxima demais, a substância da cebola faz você chorar. Então, teve gente que colocou que ele estava sendo irônico, teve gente que colocou que ele estava fazendo uma brincadeira. Não, gente, ele não estava fazendo uma brincadeira. Professora, mas é várias interpretações, é possível várias interpretações. Sim, existem casos que há liberdade de interpretação, mas no caso desse texto, esse não é um possível caso de múltiplas interpretações, porque as expressões do rosto dos personagens, a construção da tirinha não deixa brecha para outra interpretação. Para que foi irônico. E o rosto e as expressões faciais. Prestem atenção em outras situações de tirinha, em outras situações de charge, que há ironia, que você vai ter uma fala, mas você vai ter a expressão facial do personagem com outra direção. Então você vai perceber uma dualidade e aí sim a presença da ironia. Não acontece no caso dessa tirinha que a gente está estudando, que a gente colocou para ser analisada na segunda questão. Então você não tem a questão da ironia aí. Você não tem os dois personagens numa questão irônica. Você tem uma frase no final da tirinha para disfarçar um sentimento que ele não queria demonstrar. Na terceira questão, que a gente trabalhou já com o texto totalmente verbal, aí houve outra dificuldade na interpretação, né? Eu não estou perguntando se há uma atitude machista. Eu estou afirmando que há uma atitude machista e pedindo para você analisar essa atitude. Porque você veja bem, se você for a leitura do texto, você vai ver uma senhora apresentando várias Barbies e a mais cara ela chama de Barbie desquitada e diz que é porque ela vem com o carro do Ken, ela vem com as coisas do Ken. Então, nós sabemos aí, a gente analisando aí o texto, vou colocar aqui enquanto eu vou comentando, que no divórcio a mulher ela não é favorecida. Geralmente ela fica em desvantagem. Mas nessa piada o que é que a gente vê? A gente vê, né, como se ela ficasse com tudo. Ela poderia, a senhora que está vendendo, poderia simplesmente dizer que ela é mais cara porque ela vem com mais acessórios. Por que ela dizer que ela é a desquitada e por isso ela é a mais cara? Então aí tem essa visão, você vê por trás das palavras, a escolha das palavras, elas têm uma razão, né? Se ela tivesse dito apenas que é mais cara porque tem mais acessório, normal, né? A situação ainda se torna mais grave ainda por se tratar de uma mulher, né? Você vê aí nessa primeira frase aí, o que é que você vê aí na primeira frase? É que ele chega e pergunta à senhora, e a senhora, né? A senhora tem boneca Barbie para vender? Então vai ser essa senhora que vai dar essa colocação bem machista, bem preconceituosa com relação à mulher desquitada, né? Como se a mulher no casamento levasse todas as vantagens na hora da separação. E isso não é o que geralmente acontece. O último texto, que é o texto da quarta questão, é bem simples, mas mesmo assim algumas pessoas ainda cometeram alguns equívocos. Por exemplo, de achar que a mulher queria que o marido morresse. Gente, preste atenção aqui. Olha bem comigo. Ele diz assim, ó: a filha entra no escritório do pai de mãos dadas com o marido e vai logo perguntando. Se ela entra de mãos dadas, então eles estão de bem, eles estão de boa. Ela não está com raiva do marido, o relacionamento deles está bem, está normal, né? Agora, o que é que você percebe quando você vai continuando na leitura do texto? Que ela queria que o pai colocasse o marido numa posição melhor, que era a posição de sócio. Ela dá uma espécie de ultimato ao pai, quando ele diz assim: é o seguinte, por que o senhor não coloca o meu marido no lugar dele? Quando ela diz aí é o seguinte, é como se ela estivesse dando um ultimato ao pai.
Mas a resposta do pai, o que é que demonstra? Que o pai é quem aparentemente não se entende bem com o seu genro, que ele responde de forma irônica. Você vê aí a questão da ironia quando ele diz assim: olha, querida, converse com o pessoal da funerária. Por mim, tudo bem. Então você vê uma posição irônica, sim, quando ele coloca essa querida e frisa bem que por ele está tudo bem trocar de lugar o falecido com o genro. Então quer dizer assim que ele não tinha um bom relacionamento com o genro. Então, finalizando aqui, gente, é só a gente não tentar adivinhar o que o texto está querendo dizer. Porque o texto ele é escrito com uma finalidade, com um objetivo, o autor do texto geralmente deixa pistas para que quem vai ler o seu texto interprete da forma correta. Então, não existe textos que tenham só uma interpretação, existem textos que permitem mais de uma interpretação, né? Mas existe outros textos que são bem fechados e aí a gente tem que ter esse cuidado para não tentar adivinhar. Ler e analisar nas entrelinhas as coisas para que não confunda uma coisa com a outra. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre vocabulário, que é outra coisa que atrapalha muito nessa questão de interpretação dos textos.